E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou a Débora Abreu, sou professora de canto, sou cantora, compositora, multi-instrumentista e lá, 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 lá. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre fisiologia vocal para você entender as próximas aulas. Então fica ligado, vamos lá, fisiologia vocal. E aí, pessoal, tudo bem? Vamos começar nossa aula de hoje? Antes de começar, eu quero deixar alguns recados. Primeiro, me segue lá no Instagram, no Facebook, vou deixar os meus links aqui todos para você me seguir nas redes sociais, sempre estou colocando uma coisa nova lá. E eu queria que você também desse um joinha aí e assinasse o canal para você acompanhar as próximas aulas, beleza? Bom, hoje nós vamos falar sobre fechamento glótico. Eu tenho uma formação acadêmica em fonoaudiologia. Então, o que acontece? Muitas das coisas que eu passo vêm da fisiologia vocal, né? Vem da fisiologia, do funcionamento normal da voz. Então, é legal a gente conhecer porque quando você conhece o instrumento, é muito mais fácil você trabalhar, né, com ele. Então, para vocês saberem, eu estou usando duas bibliografias que eu gosto bastante, na verdade, três. Uma é o livro da doutora Silvia Pinho, que chama Músculos Intrínsecos da Laringe e Dinâmica Vocal. É um livro excelente, é um livro que fala sobre a dinâmica vocal, o funcionamento da voz e também fala um pouquinho dessa relação com o canto. A doutora Silvia Pinho é a sumidade nessa área de voz, então é legal você conhecer também o trabalho dela, tá? Outro livro que eu gosto bastante de usar é o livro do Marconi Araújo, sobre canto contemporâneo e belting, bem legal o livro dele, vou deixar tudo o link na descrição aqui para vocês. E o outro livro, Find Your Voice, que também é um livro muito bom, não tem em português, só em inglês, mas se você tem uma leitura em inglês, você pode aproveitar ele, tá? Então, o que acontece? Eu vou falar sobre vários temas e vou fazer vários vídeos pequenos, tá? Para você entender devagarzinho. O que acontece é que a gente tem uma coisa chamada fechamento glótico. O que é fechamento glótico? A sua prega vocal, ela vai naturalmente estar aberta. Como eu falei no primeiro vídeo, tá? Naturalmente, a nossa prega vocal, para você ficar respirando, ela está aberta. Quando a gente produz um som, ela fecha, tá? Então, tem um jeito bem fácil de você perceber isso. Por exemplo, solta um ar na sua mão aí, ó. Né? Quando você faz isso, sai um arzinho, né? Quando você faz um S. Esse S está saindo por causa da sua língua aqui, do seu dente, né? Da sua articulação. Quando você faz um Z, o Z, ele é produzido pelo fechamento da prega vocal. Então, eu tenho fechamento glótico, certo? Então, aí que a gente tem os sons surdos e sonoros, por exemplo, né? Eu tenho uma fricativa surda, por exemplo, não tem prega vocal, e a sonora tem prega vocal. A diferença vai ser apenas aqui de fonte, tá bom? Então, vamos falar isso daqui, laringe, chamando de fonte. Então, a gente precisa ter esse fechamento muito bem feito e da maneira correta para que a sua voz saia bonita. Se eu tenho, por exemplo, muito pigarro, vai atrapalhar o fechamento. Se eu tenho um calo, vai atrapalhar o fechamento, tá certo? Vou colocar uma imagem aqui para vocês verem, ó, fechamento e abertura, tá? Então, o que acontece? Quando a gente tem um fechamento correto da prega vocal, você vai ter uma voz mais limpa, certo? Então, vou dar um exemplo, eu vou fazer um A. Ah, não teve muito fechamento, e um A com mais fechamento. Ah, eu tenho um som mais limpo, mais nítido, né? Então, o que acontece? Quando a gente tem fechamento correto, né? E eu não tenho pigarro, não tenho fenda, não tenho pólipo, não tenho nódulo, nada atrapalhando esse fechamento, eu vou ter um som melhor. O que acontece é o seguinte, a gente tem naturalmente uma dificuldade, não é uma dificuldade, mas a nossa musculatura cansa mais, ou seja, ela trabalha mais para fechar,
do que para abrir, certo? Então, quando a gente fecha e se você permanece muito tempo com essa estrutura fechada, uma hora ela vai começar a querer abrir e vai aparecer o ar da voz. Muita gente, quando está começando a cantar, faz isso, fecha, mas não fecha tudo. Então ela faz um i assim. E aí a voz não aumenta de volume, não projeta, não afina, um monte de coisa não acontece porque você não tem fechamento glótico, certo? Então, a gente vai precisar, eu preciso que você entenda vários desses conceitos antes de você começar a fazer exercício, certo? Então, primeira coisa é essa, fechamento glótico. A prega vocal precisa fechar bem. Mais uma coisa que eu quero falar com vocês. Eu gosto bastante de dar aula, gosto bastante de trazer material. Meu objetivo aqui é ajudar você a conhecer melhor a sua voz e a conhecer mais sobre o canto. Porém, como eu sou fonoaudióloga por formação, não atendo, mas por formação, eu tenho muito cuidado com isso. Então, eu quero que você tenha bastante cuidado ao fazer exercício, ao fazer coisas que você encontra da internet, sem o auxílio de um professor. Então, procure um professor, mesmo que você conheça, procure um professor para te fazer uma avaliação, para ver se o que você está fazendo está correto, para você não prejudicar a sua voz. Uma coisa é você aprender um instrumento, você aprender a digitar, fotografar, uma coisa que não vai ter lesão no seu corpo. Beleza? Agora, se você faz exercício de canto, exercício de técnica vocal errado, você pode causar uma lesão, você pode causar um problema na sua voz. Então, fica aqui o alerta, não faça o exercício sem ter alguém para te avaliar, para saber se você está fazendo correto. Se você fez exercício, sentiu dor, sentiu cansaço, sentiu fadiga, sentiu que a voz ficou rouca, procura um especialista, procure um otorrinolaringologista, procure um fonoaudiólogo e procure um bom professor de canto que entenda de fisiologia vocal, tá bom? Então, espero que você tenha entendido o que é fechamento glótico e vamos continuar as próximas aulas. Valeu! Assina o canal, dá um joinha e me segue aí nas redes sociais. Até mais, tchau!